rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou sempre a nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou sempre a nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. 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 Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Acredito no Filho, naquele que ressuscitou. Eu acredito que vou vencer pelo poder do seu sangue. Amém, amém. Vivo estou, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Tu és santo, Senhor. Estava morto e em pecado, coberto de vergonha e dor. Sua voz eu ouvi chamar, pois Ele ressuscitou. Amém, amém. Vivo estou, porque Ele vive. Amém,
Amém. Vive estou, porque Ele vive. Amém. Amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Assentado no trono, Tu reinas para sempre, e os anjos cantando dão glória a Ti. Oh, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Só Tu és, só Tu és, só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Não, não, não há. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Assentado no trono, Tu reinas para sempre, e os anjos cantando dão glórias a Ti. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Não, não há, não, não há. Só Tu és digno, não há
possa ver o teu trono para sempre, com amor e louvor. Te adoro aqui. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Só tu és digno. Não há outro igual a ti. Só tu és digno, Jesus. Não há outro igual a ti. Só tu és digno. Não há outro igual a ti. Só tu és digno, Jesus. Não há outro igual a ti. 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 Igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Só Jesus. Não há outro igual a ti. 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 Só tu és digno. Não há outro igual a ti. Não há. Só tu és digno, Jesus. Não há outro igual a ti. A outra Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Para já até aqui a palavra do Senhor. Também, irmãos, depois nós vamos ler mais um bocadinho adiante. Todos nós sabemos que quando Cristo manifestou o seu ministério, todo o povo judeu, eles estavam sob a opressão romana, e eles viviam um tempo em que eles estavam cansados de ser oprimidos e esperavam um novo líder político que viesse, que liderasse o povo e que mudasse a realidade deles. E nós sabemos, de acordo com o Evangelho, que Cristo veio trazer uma liberdade, veio trazer uma libertação ao povo que não era a libertação que eles estavam à espera. Muitas vezes nós temos problemas na nossa vida e também já temos na nossa mente a solução para aquele problema.
E pensamos, se isto acontecesse, resolveria todos os meus problemas. Ou sou só eu que penso, já pensei assim alguma vez? Todos nós já pensamos assim em algum momento da vida, amém? E muitas vezes até apresentamos essa solução ao Senhor e dizemos, Senhor, nós estamos à espera. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, eu estou a passar por isso, eu estou a passar por aquilo. E Jesus, ele aparece não com um líder político, alguém que levasse a guerra, né, a libertação à espada, mas trazia uma mensagem de amor, de paz e de esperança que viria através da morte de um homem na cruz. E aqueles discípulos e também as mulheres que estavam com ele encheram o coração de esperança porque viam as coisas que Cristo fazia e pensavam, deve ser esse o Messias. Deve ser esse aquele que irá trazer a solução aos nossos problemas. E era, não da maneira que eles esperavam. E agora Cristo morre. E passam os 3 dias. E aquelas mulheres, eu acho incrível a atitude daquelas mulheres porque elas prepararam aquelas especiarias, foram em direção ao túmulo, queriam ungir o corpo de Jesus, mas não sabiam nem como fariam para remover a pedra. Mas foram assim mesmo. Sabe, irmãos, isso faz me pensar que às vezes nós queremos fazer coisas e não sabemos como fazer, nem como iremos fazer ou quem irá nos ajudar. Nós podemos desistir e não fazer, ou podemos insistir e ir adiante, sabendo que alguma coisa irá acontecer lá na frente. O que é certo, irmãos, e o foco nessa manhã não é sobre essas 2 mulheres, mas é importante dizer isto, porque quando elas chegam ali, e essa declaração é que eu já venho a martelar na minha mente há mais de 2 semanas, é: por que vocês procuram no meio dos mortos aquele que está vivo? Aquelas mulheres foram atrás do morto, mas ele já estava vivo. Aquelas mulheres foram ter com o Senhor Jesus para ungir o corpo de Jesus e viram a morte dele, viram que ele estava morto. E quando chegaram ali, a pedra já tinha sido removida, o corpo não estava ali. E apareceram aqueles 2 varões com roupas resplandecentes e perguntaram: por que é que vocês procuram o vivo no meio dos mortos? Por que vocês estão a fazer isto? Irmãos, eu fico a pensar nelas e nos discípulos. Cristo várias vezes disse que convinha que ele padecesse, que ele morresse e que ele ressuscitaria. Mas aquelas mulheres não se lembravam disso. Nós muitas vezes ficamos irritados quando nós dizemos algumas coisas às pessoas e as pessoas se esquecem, não é? Às vezes digo coisas aos meus filhos, eles esquecem, tem que voltar a repetir. Às vezes nós dizemos a amigos, a familiares, eles esquecem, temos que voltar a repetir. Eu lembro-me que há pouco tempo meu irmão enviou-me um mail a dizer: mano, eu em agosto estarei em Portugal. Eu disse: olha, então vou dizer só esta vez, não repito. A minha casa está aberta, se quiser vir, tudo bem, se não quiser, eu não vou andar atrás de si. E às vezes as pessoas esquecem, e às vezes nós podemos dizer: mas eu disse isso, eu disse aquilo, e ficamos chateados porque as pessoas se esquecem. E os discípulos estavam tristes, e eu fiquei a meditar nisso. Por que estavam tristes se o próprio Jesus já tinha avisado que iria morrer? Ele próprio já tinha dito: convém que eu vá para que o outro venha, para que o Espírito Santo venha. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. E aqueles homens que apareceram diante daquelas mulheres tiveram que relembrar daquilo que Cristo já tinha dito. Que convinha que ele morresse, mas que ele ressuscitaria. Ele iria morrer, sim, mas não iria permanecer morto. Ele iria ser entregue na cruz, sim, mas isso não era o fim. Irmãos, e às vezes quando as coisas mudam e não ficam da maneira que nós esperamos, nós pensamos que é o fim. Quando coisas, até somos avisados, aquilo acontece, mas nós não queríamos que acontecesse. E ficamos tristes e pensamos que é o fim. Aqueles homens não acreditaram naquelas mulheres. E Pedro foi até o sepulcro para ver. E é interessante que, ao mesmo tempo, nesse capítulo, nós encontramos 3 realidades diferentes. Encontramos aquelas mulheres que foram até o sepulcro. Encontramos 2 caminhantes a caminhos de Emaús, que estavam tristes. E depois todos reunidos. E em todos os 3 contextos, nós encontramos grupos de pessoas que não se recordavam daquilo que Cristo tinha dito. E que tiveram que ser relembrados para que a fé fosse avivada. Vamos continuar a ler o capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia
que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Até aqui já vamos continuar a ler. 2 dos discípulos agora saem de Jerusalém, aonde o Senhor tinha dito para eles esperarem, e vão para Emaús. Ia falar das coisas que estavam a acontecer, irmãos. Eles estavam a caminho de Emaús a fazer aquilo que eles não era pretendido que fizessem, ia falar das coisas que tinham acontecido, a falar da palavra de Deus, a falar sobre Jesus, possivelmente a comentar sobre os milagres de Cristo e tudo aquilo que tinha acontecido, mas tristes. É interessante e preocupante ao mesmo tempo que hoje em dia está surgindo cada vez mais um grupo de pessoas que conhecem o Evangelho, sabem quem Deus é, sabem quem Jesus é, até afirmam que acreditam nele, mas andam tristes. E dizemos, vamos à igreja. Sim, eu sei que eu preciso ir à igreja, mas eu não quero. Eu há 15 dias aconselharam uma senhora, ia conversar com ela, e ela disse, pastor, eu sou crente há muitos anos, já discipulei muita gente, acompanhei muita gente, mas estou triste, estou desanimada. Simão, mas a irmã tem que insistir, ir à casa do Senhor, não pode deixar a congregação, como dizem em Hebreus, como é o hábito de alguns. Pastor, eu sei isso tudo, mas eu estou triste, eu não quero ir. E eu disse, irmã, nós temos que orar juntos. Ela nem vive aqui em Portugal, vive em outro país. E espero que ela esteja me assistindo agora, porque ela acompanha até os cultos pela internet. Irmãos, e muitas vezes nós estamos como esses 2 homens. Ouvimos Jesus, os milagres de Jesus, quem Jesus era, a pregação de Jesus, a palavra de Deus, sabemos quem é Deus, andamos na igreja, ouvimos o pastor, ouvimos louvores, cantamos, levantamos as mãos, até falamos de Jesus com outras pessoas, mas estamos fazendo aquilo que não é suposto fazer e tristes. Não por causa de Cristo, porque Ele não desaponta ninguém. Amém? Ele não desaponta ninguém. Mas o que é certo é que às vezes estão andar triste. E quem está triste critica até quem se preocupa. Porque Jesus se aproxima preocupado com eles e perguntando o que é que se passava. Versículo 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? 18. E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Quem está triste critica quem se preocupa. A pessoa chega e diz, irmão, está tudo bem, irmão não veio ao culto, se passa contigo, irmão, por que o irmão está assim? Irmão quer saber muito. Está perguntando porque não veio ao culto, por quê? Aqui nesse contexto, Jesus chega e diz, por que vocês estão tristes? Do que é que vocês estão a falar? Você é o único que não leu o jornal? Você é o único desavisado? Você não sabe o que tem acontecido? E depois de criticarem aquele peregrino que chega ao pé deles, e a palavra diz que eles não conheceram Jesus, não reconheceram, ainda começam a explicar a sua tristeza e começam, e surge um verbo no passado. Versículo 19. E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus, do Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte, o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos. Irmãos, quando nós começamos a ficar tristes, nós começamos a olhar para Cristo como um Deus do passado, um Deus que fazia. Começamos a viver com um coração saudosista em que nós pensávamos, eu lembro-me quando eu me converti, as coisas eram assim, meu coração fervia, e como eu queria voltar àquele momento.
Sabe, irmãos, nós temos que buscar no Senhor uma alegria diária. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós andarmos na força do nosso braço, se nós andarmos na nossa vontade, se nós andarmos nos nossos planos, naquilo que nós entendemos que seja o melhor para nós, nós corremos o risco de na caminhada continuarmos a saber quem é Cristo, mas andarmos tristes e nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Aqueles homens estavam tristes. Mas agora nós esperávamos. E eu fico a pensar nisso, mas tanta vez o Senhor disse que Ele iria morrer sim, mas que Ele ressuscitaria. E esses homens veem as palavras do Senhor se cumprirem e estão tristes. Era para estarem alegres, porque o próprio Cristo já tinha avisado isto. E muitas vezes vamos falar com irmãos na fé e dizemos: irmãos, por que o irmão está triste? Pastor, eu estou passando por luta, por dificuldade, por isso e por aquilo. Eu digo: irmãos, mas Cristo disse: no mundo tereis aflições. E o irmão só pensa na aflição, mas diz a seguir: mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. O próprio Cristo disse isso, que nós padeceríamos aflições, mas disse para termos bom ânimo. Ele também disse que estaria conosco. A palavra do Senhor também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo assim, por vezes, nós andamos tristes, porque nós esquecemos aquilo que a palavra diz. Nós esquecemos aquilo que Cristo diz. Nós esquecemos de tudo aquilo que a palavra nos exorta e ensina-nos para que nós possamos continuar a caminhar em novidade de vida, em força. Essa é a vontade do Senhor para nós. Ah, pastor, mas eu estou triste porque havia tanta gente ontem em peregrinação. Dobre os teus joelhos e ore ao Senhor. E quando se levantar, saia na rua e aquele que você encontrar, fale de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu não quero atacar ninguém, mas é interessante porque no Facebook, então, muita gente a colocar coisas e criticar. E depois será que coloca o uso do Facebook de alguma maneira para evangelizar as pessoas também? Com a mesma força, com a mesma intensidade? É claro que é discutível isso aqui em várias áreas. Irmãos, estou triste. Mas o que é que podemos fazer? Orar ao Senhor e falar do amor dEle. Orar ao Senhor e falar do amor dEle. Há pessoas que estão lá a apoiar os peregrinos e falar de Jesus. Nós podemos fazer o mesmo. Não esse ano, para o ano. Podemos chegar lá, montar a barraca, distribuir água e falar: meu amigo, olha aqui, eu tenho aqui, essa água mata a sede, mas eu tenho outra para te apresentar. Se você beber dela, nunca mais terá sede. Sabe, irmãos, eu estou sempre dizendo uma coisa na congregação, na Quinta do Conde, que é: não me apresentem só os problemas. O problema e a solução. Porque pensar só no problema não resolve. Temos que pensar na solução. Porque o problema já existe a solução é que não existe ainda. Mas vamos pensar numa solução. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia, os irmãos estão cá. Glória a Deus por isso. Aquele peregrino, depois deles terem aquela conversa, é interessante porque eles estavam falando das coisas do Senhor, conheciam a palavra do Senhor, estavam tristes, sabiam tudo que Cristo tinha dito, e agora chega um peregrino e esse peregrino começa a lhe explicar a palavra de Deus. Tem todo um discurso, todo um sermão metódico, pedagógico, sistemático, começa desde o princípio até o fim e tudo aquilo que aconteceria ao Messias. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Interessante porque as mulheres tinham dito: olha, nós vimos o sepulcro vazio e dois homens com vestes resplandecentes chegaram diante de nós e nos disseram que ele está vivo. Eles ouviram isto e mesmo assim saíram de Jerusalém e foram para Emaús e caminhavam para lá. Versículo 23. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Aqueles homens sabiam que era Jesus, ouviram o discurso de Jesus, aprenderam sobre Jesus, ouviram o testemunho das mulheres,
ouviram o testemunho também de Pedro e de outros discípulos que tinham visto que era verdade o que elas tinham dito, mas mesmo assim preferiam ficar tristes e caminhar para Emaús e deixar Jerusalém. Irmãos, muitas vezes nós sabemos a palavra, ouvimos testemunho dos irmãos. Sabe, irmãos que vêm e chegam assim, olha, eu tinha essa doença e fui curado. Eu fui curada. Deus fez isso. E alguns até ficamos, será que foi? Será que é como a irmã está contando? Será que os médicos não se enganaram? Olha, irmãos, se nós não atentarmos, a incredulidade vai habitar o nosso coração. Nós temos que clamar ao Senhor e pedir a Deus, Deus ajuda-me. Ajuda o meu coração incrédulo, ajuda minha mente incrédula, ajuda-me, Senhor, porque eu quero viver a Tua palavra, crer no Teu poder e quando alguém testemunhar, dá glória a Deus. Porque é o Senhor a fazer, não sou eu, é o poder da Tua palavra, o Teu poder na vida das pessoas, curando, salvando, libertando. Porque hoje em dia, quando nós falamos de uma pessoa que estava possessa de demônios e que oramos para que a pessoa seja liberta, alguns até torcem o nariz. Como esses homens. Ouviram o que as mulheres disseram, ouviram o que os discípulos disseram, e mesmo assim, não, vamos para Emaús. Vamos para Emaús. E agora o Senhor lhes aparece, versículo 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse nessas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E agora o peregrino exorta-os. Honestos de coração, por que vocês são tão difíceis, tão duros para crer nisto? Vocês até têm a palavra, vocês têm os testemunhos, vocês têm tudo o que necessitam para crer e não creem. Em João capítulo 5 diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim, por terdes vida. Nós podemos conhecer a palavra, saber a palavra, podemos discutir sobre a palavra, mas se nós não quisermos viver essa palavra de uma forma prática na nossa vida, irmão, nós vamos estar vazios da palavra. Eu conheço a palavra, mas eu tenho que ir para Cristo. Porque a presença de Cristo e a palavra juntas dentro de nós produz vida. Produz vida. E se nós queremos viver uma vida que Cristo oferece, uma vida de liberdade em Cristo Jesus, nós temos que ler a palavra, conhecer a palavra, mas praticar a palavra e dizer, Senhor, ajuda-me, que o Senhor habite em mim e que a tua palavra produza vida dentro de mim. Porque, irmãos, nós temos a palavra, temos os testemunhos, as coisas que Deus fez. Irmãos, eu delicio-me quando eu vejo os irmãos mais velhos a contar as experiências que tiveram com o Senhor e os milagres que viram o Senhor fazer, mas eu digo, Senhor, eu quero ver isso hoje. Amém. Glória a Deus pelo ontem, mas eu quero o hoje para semear para o amanhã. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu lembro de ver algumas pessoas serem curadas, mas eu digo, Senhor, ainda falta. Eu quando me converti, irmãos, eu vou confessar uma coisa, que eu acho que eu nunca disse isso a lado nenhum. Eu fiz uma lista para Deus. Disse, Senhor, já que agora eu me converti nos teus caminhos, e eu errei até hoje, eu não posso errar mais, agora eu estou na tua presença, na tua palavra, tudo certinho. Eu fiz uma lista de, Senhor, eu ainda quero ver o cego ver, enxergar, e o coxo andar. Porque havia mais outras coisas, mas de resto tudo se cumpriu, só falta isto. Ressuscitar não, porque eu vou para a glória e lá vou ficar no corpo glorificado, tudo bem, mas eu quero ver pessoas serem curadas, Deus. Irmãos, isso tem que ser o nosso desejo. Não para dizer que aqui, não, vamos lá na minha igreja, porque lá Deus cura. Não é para ter esse discurso, para chamar as pessoas, né, por curiosidade ou para ver essas coisas. Não. Eu quero ver a glória do Senhor manifesta.
O poder do Senhor manifesta, a presença do Senhor manifesta, mas para isso é necessário que nós creiamos. Temos a palavra, temos os testemunhos, sabemos tudo aquilo que Deus fez, mas temos que crer nele. Amém. O Senhor não fez mais milagres em alguns lugares por falta de fé das pessoas. E eu oro e digo: Senhor, eu não quero que isso seja uma realidade na minha vida, eu não quero que isso seja uma realidade na minha igreja, onde eu estou, porque eu quero que o Senhor faça ainda mais, porque o povo crê no teu nome. E agora o peregrino, que nós sabemos quem era, que era Jesus, diante daqueles dois, lhe diz: olha, desde Moisés, e convinha que assim o fosse. E quando chegaram à porta de casa, ele fez que ia para mais longe. E sabemos que eles convidaram Cristo para entrar. Não entra, sai conosco, está tarde. Foram bons anfitriões. E quando eles foram cear, e quando Cristo partiu o pão e deu graças, diz a palavra que os olhos foram abertos. E eles viram quem ele era. E ele desapareceu dali. E eles ficaram tão impactados com aquilo, que disseram: era ele. É verdade, quando ele explicava a palavra, o nosso coração não ardia. E o que é que vamos fazer agora? Agora não há outra opção. Eu sei que já é noite, mas nós temos que voltar para Jerusalém para contar isto. Aleluia. Há poucos minutos eles estavam preocupados com o peregrino, porque já se fazia noite, para que ele não continuasse a viagem dele, porque já fazia tarde, ia ficar à noite, não era hora de viajar. Mas depois que tiveram um encontro com o Senhor e viram quem ele era, e todo aquele momento, eles disseram: não, vamos já para Jerusalém. Imaginam, mas é noite, o que se importa? Cristo está conosco. Vamos embora. Irmãos, tudo pode ser diferente nas nossas vidas. O que irá definir isso é onde nossos olhos estão postos, onde a nossa confiança está posta. Aqueles homens tiveram um momento, mudou a vida deles depois de um momento de comunhão com Cristo. Nós gostamos muito daquele salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no final do salmo diz: e ali o Senhor opera a bênção. Aleluia. Muitos queremos buscar bênçãos na nossa vida e na nossa casa, para a nossa igreja, mas não temos comunhão. Como é que o Senhor vai fazer o que quer que seja onde não há comunhão? Tem de haver comunhão, irmãos. A comunhão não é um sentimento, é uma ordenança. Nós temos que estar juntos, somos corpo. Eu lembro ainda de uma frase da irmã Ana Mari, já há mais de um ano, numa de suas pregações, ela dizer: irmãos, nós na totalidade alcançamos a perfeição. Um é bom numa coisa, outro é bom na outra, e juntos somos o corpo, no qual Cristo é o cabeça. E nós temos que andar nesta comunhão, porque nesta comunhão, quando há esta comunhão, quando o corpo está unido, o cabeça é como se o cabeça dissesse: olha, o corpo levanta o braço levanta todo. Olha, o corpo anda, o corpo caminha. Olha, o corpo avança e avança. Agora, se nós estivermos divididos, irmãos, nada acontece. O próprio Cristo diz que um reino dividido não subsiste. Um corpo dividido não subsiste. Por isso, irmãos, nós temos que saber que nós temos que viver em comunhão. E que o perdão não é um sentimento, é uma ordenança. E naquele momento, em casa, tiveram um momento de partilha e de comunhão. Imagine se na sua casa toda a gente que entrasse tivesse uma experiência dessa. Já pensou em convidar alguém lá para casa para tomar um chá, um lanche, e depois falar do amor de Cristo? Pastor, mas eu não tenho a formação do pastor. Então fala com o presbítero, fala com o teu pastor. E diga assim: olha, pastor, eu tenho um grupo de 5 vizinhas. E a gente se junta de vez em quando, né? Ou então vizinhos, será que a gente não pode se juntar e lá partilharmos a palavra de Deus? Irmãos, dá fruto. A irmã Alda está aqui conosco, começou a ser na quinta do cônjuge, não foi, irmã Alda? E glória a Deus por isso. E glória a Deus. E tantos outros lugares também começaram assim. Vamos para frente, aqui é o caminho. Agora, se nós
lemos a palavra e não deixarmos que essa palavra produza fruto dentro de nós, nós vamos estar como esses dois a caminhos de Emaús. Sabemos o que temos que fazer, sabemos o que a palavra diz, conhecemos Cristo, já ouvimos falar sobre Ele, eventualmente até tivemos experiências com Ele, já ouvimos o testemunho dos irmãos, mas o coração está triste. O coração está triste. Mãe, aquele pregador era bom. Cristo era tão bom orador que a palavra até disse que quando ele ensinava com autoridade, as pessoas ficavam tocadas. O pregador era bom, a mensagem era boa, mas o fruto não foi produzido no caminho. Sabe por quê, irmãos? O pregador pode ser bom, a mensagem pode ser boa, o pastor Paulo Branco e os outros pastores podem pregar aqui a melhor mensagem, mas se o ouvinte for ruim, não vai produzir nada. Se a terra for rija, não vai produzir nada. Eu, como pastor, como pregador, posso vir aqui e usar todos os elementos e vídeos e imagens e o que quer que seja, a melhor pregação, e se é que podemos avaliar isto, mas pronto, entendam-me. Mas se o ouvinte for ruim, se o ouvinte já está sentado com atitude crítica, dizer, não. Aí, irmão, assim, irmão foi curado. Um médico errou. Manda o médico para a faculdade de novo. Não vai acontecer nada. Por isso, irmãos, nós temos que sondar os nossos corações. Até que ponto essa terra é boa? Até que ponto essa terra é boa? É disso que fala a palavra do semeador, que saiu a semear, o foco está no terreno. Que tipo de terreno nós somos? Que tipo de ouvinte nós somos? Será que nós vamos ouvir e dizer assim, eu amo a palavra. Como é bom, amém, Senhor. E quando chegar amanhã, na segunda amanhã, hoje ainda, vamos ter oportunidade de pôr a palavra do Senhor em prática, não só essa, mas todas as outras que já ouvimos, e ficamos a pensar, como é que eu vou fazer para pôr isso em prática? Eu essa semana conversava com um casal de jovens, já são casados, e disse a eles, olha, eu estava desafiá-los para ir ao retiro de jovens, e eles me colocaram 5 impedimentos. Eu disse, tudo bem. Então nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos fazer aqui um trato, nós os três. Se esses 5 impedimentos forem superados, os irmãos vão ao retiro de jovens. Tá bem, pastor? Irmãos, e eles disseram, mas será mata. Se será de dúvida? Será? Não, será mata. Não, vamos orar ao Senhor e vocês vão ao retiro de jovens. Irmãos, em 3 horas, já 3 obstáculos foram tirados. E aí depois ele disse, mas tem a minha chefe no meu trabalho, tem que mudar as minhas férias. Não importa, chega lá no teu trabalho, amanhã, olha no olho da tua chefe. Não de ódio, assim, de autoridade, com muito amor, regado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, diz, olha, chefe, seja genuína. Eu tenho um retiro de jovens para ir. E sim, eu precisava adiantar minhas férias 1 semana. E ela vai te dar essas férias. Pastor, vai, irmã. Quando foi à noite, estávamos juntos na reunião de jovens, na sexta-feira. Pastor, só falta um. Eu falei, só falta um então. Porque o outro era o pagamento, né? O pagamento já tem. E então, e as minhas férias, mas acho que vai ser aprovada. Eu disse, por quê? É que eu já entreguei, e lá eles respondem no mesmo dia, e quando é negado, e o meu ainda não voltou, então eu tenho 85%, 90% de certeza que vai ser aprovado. Eu falei, mulher, você tem dúvida ainda? Eu coloco 95%, é 100%, irmã vai ao retiro de jovens. Irmãos, nós fomos chamados para viver uma vida de fé. Nós temos que compreender a palavra sim, temos que compreender e aprender o máximo que nós podemos sobre ela e aplicar na nossa vida, mas temos que agarrar nessa palavra, juntar a fé, juntar a presença do Senhor, o Espírito Santo e caminhar. Não é ficar, eu estou triste, não aconteceu como eu queria, eu estou triste. Porque é por isso que eles estavam tristes. Porque eles achavam que Deus tinha que fazer da maneira, e Jesus não fez da maneira que eles achavam que tinham que fazer, fez de outra maneira, e ficaram tristes. Começaram a fazer algumas, fizeram birrinha. Se eu não fez, vamos para Emaús.
Mas as mulheres viram, ele estava lá, vamos para Emaús. Mas os discípulos viram, vamos para Emaús. Tudo bem, então vamos. Contaminou o outro e foi junto. E chega alguém preocupado, critica. Mas graças a Deus eles foram hospitaleiros. A palavra do Senhor até nisso nos ensina. Devemos ser hospitaleiros, porque muitos de nós podemos hospedar anjos e não sabemos. E quando eles estiveram juntos, quando eles cearam, houve aquele momento de comunhão, os olhos deles se abriram. Ele estava presente conosco. Ele estava conosco. Mesmo quando estávamos tristes com Ele, Ele estava conosco. Mesmo quando estávamos a fazer aquilo que Ele não disse para fazer, Ele estava conosco. Ele se preocupou conosco. Nós somos importantes. Entrou na nossa casa, ceou conosco. Cristo está na tua casa? Você tem convidado o Senhor para estar na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu coração, no teu dia a dia? Irmãos, quando eles tiveram aquele momento de comunhão, o Evangelho passou a ser vivido ali de uma maneira prática, em comunhão. E é o que o Senhor quer de nós. E eles puderam olhar para Cristo e ter um flashback e pensar: não era o Evangelho que nós estávamos à espera, mas é o Evangelho da vitória, porque Ele ressuscitou. E depois Cristo aparece a todos eles reunidos. Vamos ver mais à frente no final do capítulo, todos reunidos e relembram das mesmas coisas. Convinha que tudo isto acontecesse. Eu não sei se você está triste nessa manhã. Talvez contigo próprio, com a igreja, talvez com a liderança, com os irmãos, ou com o teu trabalho, com a tua família, o que quer que seja. Mas Deus não quer que você fique triste. Não é pecado ficar triste. O que não é bom é permanecer triste. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, mas já amanheceu, minha alegria não veio. Continue orando, continue buscando, continue lendo, continue na casa do Senhor, continue jejuando, continue vivendo a palavra de uma maneira prática na tua vida, que você verá que isso irá mudar na tua vida.